Hoje eu quero conversar sobre como aprender inglês rápido, sem ter que gastar milhares de dólares em intercâmbios e etc. Bem-vindo ao canal, meu nome é Felipe Mesquita, a gente está aqui no Vale do Silício, na Califórnia, um dia maravilhoso, como quase todos são maravilhosos. Eu lidero um time de engenheiros e pesquisadores aqui no Vale do Silício. Esse é o segundo episódio da série de estagiário a doutor nos Estados Unidos. No último episódio eu falei de como eu consegui o meu primeiro emprego na área de tecnologia de informação. E hoje eu vou falar do meu primeiro passo para ter uma carreira internacional, que é aprender inglês. Nos primeiros dias do meu emprego, que na verdade já não era mais na Philips, né? Eu falei que fiz estágio na Philips, fui contratado na Philips, mas a parte da Philips que eu trabalhava foi adquirida por uma empresa chamada Jabil. Foi assim, na verdade, que abriu a minha oportunidadezinha para sair da engenharia e ir para a área de tecnologia de informação, porque eles estavam criando um setor novo. O setor da Philips era terceirizado e o setor da Jabil seria de gente contratada da empresa mesmo. Então eu comecei num time novo que estava se conhecendo, mas eu logo me senti o patinho feio, porque o time era liderado por um cara que falava, sei lá, umas 4, 5 línguas, era francês, português, inglês, espanhol, e o chefe dele, né, o chefe do meu chefe, era mexicano e também falava espanhol e falava inglês. E o chefe do meu chefe era uma americana, que também vinha no escritório para ver como as coisas estavam indo, e ela só falava inglês. Todos os meus colegas tinham feito intercâmbio, tinham experiência de ir na Disney, eu nunca tinha saído do Brasil, e falavam muito bem inglês, né? Eram gente muito bem estudada. Eu não tinha, eu coloquei no meu currículo ali que o meu inglês era intermediário, porque eu fiz inglês na escola, né? Aquele inglês do verbo to be. Foi um dos momentos mais tensos da minha vida, esse negócio do patinho feio, que a gente chama aqui da síndrome do impostor, né? Que você acha que você não é capaz de fazer a sua função. Eu estava me sentindo um pouco de impostor. Eu meio que desesperei, eu fui atrás de todo tipo de dica, né? Quais são as dicas que você tem na internet? Faça aula online, faça conversação, assista filmes sem legenda. Eu tentei fazer de tudo, mas o meu inglês não estava melhorando. O meu inglês começou a melhorar quando eu parei de dizer que eu não sabia falar inglês. Eu falava, não, eu estou aprendendo, vamos conversar. Foi quando eu comecei a entender que se não tiver sofrimento, se não tiver aquela vergonha, aquela dificuldade, cara, você não vai aprender inglês, não vai aprender programação, não vai aprender nada na vida. Então eu mesmo que abracei, né? Abracei a oportunidade. Poxa, quanta gente tem oportunidade de poder falar inglês no trabalho, né? De aprender inglês com os colegas, de aprender inglês com os caras que vêm de fora. Então eu abracei, falava tudo errado, né? Ria dos meus erros, mas tentava ser positivo. E foi super rápido, eu acho que 2, 3 meses eu já estava conseguindo me comunicar. Olha, eu não sabia contar história, não sabia contar piada, não conseguia falar as coisas assim na terceira pessoa, né? Se alguém me perguntava o que foi que ele fez, eu tinha maior dificuldade. Eu conseguia falar eu fiz isso, né? Eu fui ali, conseguia falar essas frases. Eu não conseguia dizer ele fez aquilo e deu errado, etc. Mas eu tinha aquele início, eu tinha o suficiente para eu conseguir fazer meu trabalho de forma satisfatória, né? Então, a lição que eu aprendi dessa experiência foi que o que me deu realmente o impulso no inglês é estar numa situação que você tem que falar inglês. Agora, eu tive essa oportunidade, vamos dizer, por sorte, né? Caiu no meu colo essa oportunidade, aí você pode falar, eu não tive essa oportunidade, isso não aplica para mim. Então eu vou contar algumas histórias agora de como que eu criei a oportunidade para estar numa situação onde eu tinha que falar inglês. Eu mencionei no outro vídeo que durante o meu emprego eu também estava estudando, né? E é verdade, eu estava fazendo universidade. Então eu estava trabalhando na Philips, depois na Jabil e fazendo universidade ao mesmo tempo. E era muito difícil, olha, eu acordava muito cedo para ir para a aula, depois voltava para o trabalho, trabalhava um pouco, ia para a aula e voltava. Então não tem desculpa para você, não tenho tempo e tal. Se você quer fazer, você sempre arruma tempo para fazer. Mas voltando à história, eu estava terminando, né, nos meus anos finais de graduação e eu tinha que fazer meu TCC. Eu fui muito feliz de conseguir ser supervisionado pelo professor Altigran Soares da Silva, na Universidade Federal do Amazonas. E uma das primeiras reuniões que a gente teve, ele falou, olha, você vai poder fazer o seu TCC em português se você quiser, né? A gente tem oportunidade de publicar no Brasil e algumas conferências, mas também tem trabalhos aqui que você pode escrever em inglês. Se você quiser escrever o seu TCC em inglês,
eu tenho alguns artigos para você ler, que você pode basear sua pesquisa nesses artigos, e aí você me fala o que você acha. Esse é um exemplo de oportunidade criada, porque eu poderia muito bem ter escolhido o caminho mais fácil, né? Escrever em português, que eu dominava, muito mais fácil. Ler artigo em português, muito mais fácil. Agora, fazer pesquisa, que era uma coisa que eu estava aprendendo, em inglês era tipo hardcore, né? Nível mais difícil possível. Então eu busquei essa oportunidade, né? Ela não caiu no meu colo, eu fui atrás. Outro exemplo é da minha esposa. A minha esposa, ela aprendeu inglês, assim, os começos, né? Ela aprendeu mesmo inglês depois que a gente se mudou para o Canadá, assim como eu. Mas no começo, né, o que impulsionou ela a aprender as primeiras coisas de inglês, primeiro ela voluntariou em viagens missionárias, que eram viagens da nossa igreja, onde você passava uma semana dentro de um barco hospitalar, né, com americanos, e seu trabalho era traduzir o que os americanos estavam falando. Alguns deles eram doutores, dentistas, então você estava ali traduzindo, comunicando, ajudando as comunidades empobrecidas, né, que vivem ao longo do rio. As viagens começaram a dar a ela mais experiência. Outra coisa super legal que ela fez, ela conseguiu um trabalho de guia no Teatro do Amazonas, que é um teatro histórico do Brasil, né? Foi criado na época da extração da borracha, onde aquela região do Amazonas estava muito enriquecida, né? Um negócio muito bonito, então atrai turistas. Ela viu isso como uma oportunidade de aprender inglês também. A outra oportunidade criada foi uma oportunidade de fazer mestrado fora. Esse vídeo completo, né, de como que foi para fazer mestrado fora no Canadá, eu vou fazer, é o próximo vídeo da nossa série, né, de estagiário doutor nos Estados Unidos, mas eu vou contar um pouquinho de como eu criei essa oportunidade, né? Quando eu comecei a fazer o TCC e eu comecei a ver os professores vindo de fora e falando sobre pesquisa lá fora, cara, a minha mente era só, eu quero morar no Canadá, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero morar fora, eu quero ter essa experiência. Então eu meio que forcei a barra com todo mundo que eu trabalhava, eu já ia falando, olha, eu quero trabalhar com você, né? O Altigrande já sabia desde o começo que eu quero trabalhar, quero fazer pesquisa contigo, vim aqui para o mestrado, tal, mas eu quero sair depois, eu quero fazer doutorado. Eu cheguei no extremo que até assim, eu ia começar a namorar uma pessoa, eu falava, olha, eu estou saindo do Brasil, se você não pensa em sair do Brasil, a gente não precisa nem começar a namorar. Eu poderia ter feito o mestrado no Brasil, eu poderia ter feito meu doutorado no Brasil, mas eu escolhi criar a oportunidade de fazer ele fora. Essa decisão me levou a ter que estudar inglês para fazer prova de inglês, né? O TOEFL é uma provinha chata de inglês, mas me obrigou, me colocou numa situação onde eu tinha que estudar, eu tinha que fazer a prova era cara, eu tinha que fazer em Belo Horizonte, porque em Manaus, por algum motivo, não estavam fazendo. Me coloquei numa situação de sofrimento, né, de angústia. No pain, no gain. Se você não tem sofrimento, você também não tem ganho, você não tem aprendizado. Então, a minha pergunta para você hoje é a seguinte: o que você vai fazer para melhorar o seu inglês? Qual é a situação que você vai se colocar para melhorar o seu inglês hoje? Coloca aí, deixa o seu comentário. Cara, não importa se o seu inglês é básico, intermediário ou avançado, o que seja. Todo mundo está aprendendo. Até hoje eu estou aprendendo inglês. Se gostou do vídeo, deixa o joinha e se inscreve, que eu vou contar o resto da minha história nos próximos episódios. Tá bom? Tchau!